Nós vimos na aula passada que a dosimetria de pena, para nós falarmos da dosimetria de pena, nós vamos verificar primeiro o artigo 59 do Código Penal, que são as circunstâncias judiciais. Né? Verificamos aquelas 8 circunstâncias judiciais. Ao final das circunstâncias judiciais, prevê, então, que o juiz estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a prevenção e reprovação do crime. Inciso 2, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Não era isto? E depois nós fomos lá para o artigo 68 do Código Penal, que traz a previsão do sistema trifásico. Então, a primeira fase, chamada pena base, segunda fase, chamada pena provisória, e a terceira fase, a pena, qual? Definitiva. O pessoal já está estudando, maravilha. Pena definitiva. Nós vimos que, então, para a primeira fase, nos termos lá do artigo 68, que nós vamos ver, em primeiro lugar, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. E depois nos remete para as atenuantes e agravantes genéricas, lá do artigo 61, 62, 65 e 66 do Código Penal. Não é isto? Por último, nós vamos ver as causas de aumento e diminuição de pena. Nós vimos que na primeira fase da dosimetria, quando levamos em consideração as circunstâncias judiciais, que são 8, então o juiz não pode extrapolar o mínimo e nem o máximo da pena. Ou seja, o furto, por exemplo, de 1 a 4 anos, nas circunstâncias judiciais, o juiz não pode vir aquém de 1, nem ir além de 4 anos. Tá certo? Por assim dizer, ela fica preso, né, naquele limite, então, de 1 a 4 anos. E por isso mesmo, para nós sabermos quanto que vale cada circunstância judicial, então nós vamos dividir a diferença do mínimo e o máximo da pena pela quantidade de circunstâncias judiciais, que são 8, e nós vamos estabelecer o valor de cada circunstância judicial. É isto? Até aqui tudo bem, né? Na segunda fase, que também é a pena provisória, nós vimos também que ela não pode extrapolar o mínimo e o máximo. E nós temos aí a súmula 231 do STJ, que diz que mesmo que tenha, por exemplo, 2 circunstâncias atenuantes, e nós estivermos na pena mínima, combinada em abstrata, o juiz não vai considerar essas 2 circunstâncias. Isso quer dizer, né, que o sujeito vai perder aquelas 2 circunstâncias. E o que é interessante, né, porque o artigo 65, ele diz assim, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Aí o juiz fala assim para o acusado, se o senhor confessar a pena, confessar o crime, né, o senhor vai ter um atenuante. Aí vem a pena de 1 ano da primeira fase para a segunda fase, ele confessa o crime e o juiz fala, enganei você, não posso. Né? Ele vai perder a confissão. E quantas circunstâncias atenuantes ele tiver, ele vai perder. Por quê? Porque a súmula 231 do STJ diz que não pode vir aquém do mínimo. Então, nessas 2 fases, fica aí preso no limite mínimo e máximo da pena. Já na terceira fase, então, por ocasião das majorantes e minorantes, as causas de aumento e diminuição de pena, aí sim nós vamos poder, então, extrapolar essa pena para mais e para menos.